Olá, muito bom dia. Bom dia. Hoje, dia 26. Hoje, acho que é 26, gente. Deixa eu ver, não, 23 foi quarta, quinta, 24, 25. 20. Hoje é 25. 5. 25, sexta-feira. Bom dia, Babi. Bom dia, filha. Deus abençoe. A menina que foi a pé ontem embora, mano. Fiquei bravo. Como sim? Acredita que... Meu Deus, eu quero saber os incompetentes que deixaram a menina ir embora a pé sozinha. Né? Bom dia, né, vocês. Então hoje sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020, né? Hoje, que nem diz o pastor Marcos hoje pela manhã, sextou. Eu achei engraçado a maneira que ele falou hoje de manhã, né? Que Deus abençoe você, né, na sexta-feira. Para muitos, o final de uma semana, né? Para muitos, né, o início, né, de um final de semana cheio de oportunidades, cheio, né, de chances de nós podermos expressar mais do amor de Deus, expressarmos mais da palavra do Senhor. Para nós em especial, né, nós temos o nosso sábado, nós temos o nosso domingo, que a gente precisa entender como dias importantes, porque isso não é dia para nós folgarmos, mas dia para nós aproveitarmos que temos folga para nos aproximarmos de Deus. Queridos, isso é uma grande diferença nisso. A gente fala assim, ai que bom sexta-feira, porque agora eu vou, né, descansar. Queridos, a sexta-feira, o sábado, domingo, né, foi deixado para você escolher, ou sábado, domingo, ou qualquer outro dia da semana, para você descansar no Senhor. Não é para você descansar do Senhor, mas é no Senhor, tá bom? Bem pontuado, né, pastor? Então, grava isso no teu coração, que fiquem palavras para ministrar no teu coração nessa manhã. E vamos lá, hoje nós vamos falar sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 16, né? Lembrando, irmãos, o capítulo 15, nós encerramos ali com aquela, quase que uma briga feia, né, de Barnabé e Paulo, para não dizer que foi uma briga feia, né? A gente vê Barnabé e João Marcos então indo para um lado, tá? Se eu não me engano, para Chipre, se eu não me engano. Isso. E Paulo e Silas agora, né, indo para um outro lado, que a gente vai ver agora no capítulo 16. Então, a movimentação de Paulo e Silas, tá bom? Eles vão estar na Macedônia, tá? E você vai ver, vai descobrir que a Macedônia, né, bom, a gente vai ver aqui os locais, eu vou comentando e vou falando com você, tá bom? E, então vamos lá, então, pegou sua Bíblia? Vamos tá lá. Aí? Nos dê aí esses 15, 20 minutos da sua atenção. É o teu momento bíblico, é o teu momento devocional, é o teu momento com Deus, né? tá bom? Se você puder, compartilhe, marque alguém, porque mesmo que a pessoa não vá ver agora, queridos, ela pode ver depois. Agora, se você deixar para marcar depois ou compartilhar depois, você vai acabar esquecendo, tá bom? Então nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Tá, vamos lá então. Vamos lá, capítulo 16 então de Atos. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Amém? Então a gente vê eles se aprontando, queridos, para a viagem. Aqui seria o que a gente chama da segunda viagem missionária de Paulo. Isso. Tá? E ele está agora em Listra, né? Lembra que quando nós já vimos lá sobre Icônio, sobre, né, Listra, a gente falou que em Listra morava a mãe de Timóteo, né? Uhum. E aqui dá detalhes, dizendo que ela era uma judia, dá detalhes que o pai de Timóteo era um grego. Isso. Tá? E agora então, Timóteo... Então, e tinha bom testemunho, né? Bons testemunhos na cidade. E agora eles, para sair em viagem, Paulo, o que Paulo faz? Paulo, a Bíblia fala assim, que ele circuncida, né? Ou seja, ele faz a marca, né, física, né, em Timóteo. Tá? Isso era mais difícil, né? Porque normalmente a circuncisão era feita aos 8 dias de vida, né? É verdade. Então aqui é um fato inédito aqui. É como se ele tivesse que carregar no corpo dele uma marca de que, olha, eu sou convertido ao judaísmo, eu creio no judaísmo, ou sou judeu, né? Era uma maneira, não adiantava você falar que era filho de judeu, você tinha que mostrar uma marca evangelismo, física.
né, dele seria mais eficaz desse modo. Então, aquela coisa assim, ele passou por esse sofrimento, que na época era um sofrimento quando feito com adulto, né? Então, ele passou por isso para que o evangelismo deles fosse mais eficaz. E interessante que, então, aqui, qual a preocupação de Paulo? Eles iam para regiões onde tinha o domínio grego, domínio romano e havia os judeus. E ele precisava se identificar, então, com todas essas classes de pessoas. Então, veja bem, ele tinha que o fato da mãe dele ser judia, mas não tinha uma comprovação que ele era judeu. Então, agora, Paulo o circuncida para que ele tenha uma marca no seu próprio corpo. Era filho de um pai que era grego, né? Então já tinha, né, com certeza um sobrenome, um histórico grego, então não tem problema. Tá? Então, assim, você vê que Paulo fazendo tudo para poder ganhar todos, tá? E que nada fosse, né, impedimento para aquela obra que eles queriam fazer. A gente vê que ele, então, a tônica do que eles falavam, está no versos 4, é sempre a mesma coisa. Eles iam passando pelas cidades e transmitiam o que? As decisões dos apóstolos, dos presbíteros de Jerusalém, para que fossem obedecidas. É claro que isso aqui está se referindo às igrejas que eles já iam passando ou repassando. Tá? O versículo 5 fala assim: as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Quer dizer, a igreja aqui ela estava se organizando, porque você vê, né, eles transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos. Então, havia um pessoal que pensava as ações que seriam feitas e ali juntos eles obedeciam isso, faziam uma isso. Hierarquia, né, pastor? Exatamente. Então, um cuidado, né, em estar estabelecendo. Não é assim, cada um por si. Não, nós temos uma só missão, né, onde todos estão juntos e cada um, né, contribui da sua forma, mas obedecendo uma hierarquia, né? E eu chamo a atenção aqui que a ideia dessa hierarquia não era a pessoa assim, que são os donos da igreja, os donos da ideia, o dono da franquia. Então ele sabe como é que não. O dono da franquia é Jesus. Exato. Mas sim aqueles que tinham comunhão com o dono da franquia, com Jesus, e que poderiam repassar o que Jesus passava para eles. Exatamente. Né? Eram os primeiros, né? os apóstolos, os primeiros cristãos, digamos assim. E vale também ressaltar aqui, gente, a questão de Paulo e Timóteo aqui, porque aquela coisa, para você decidir assim, eu vou te circuncidar, né? Então, assim, teve uma confiança da parte de Timóteo de se submeter a esse procedimento, que ele podia dizer, não, peraí, eu até vou com você, até vou te ajudar, mas nada de me circuncidar, eu não quero esse negócio. Né? Mas não, você vê ali que tem uma confiança da parte de Timóteo com Paulo. Né? Eu falei assim, não, eu confio nisso, né? Eu estou disposto a me submeter a isso para que o evangelho avance da melhor maneira. E se preciso for me circuncidar, eu vou fazer isso, para que o evangelho avance. E agora a gente vai observar, Cristo, que assim, lembrando que a ideia é que eles voltassem para as cidades onde eles foram na primeira viagem, ver como é que estão as igrejas. Então, essa é a rota que eles estavam fazendo. Só que agora você vê que vai acontecer algo interessante, inusitado, porque o Espírito Santo vai impedir eles de ir para um lugar e vai mandar eles para outro. Mas acompanhe com a gente aí. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Olha aí. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. E aqui, irmãos, a gente vê algo inusitado. Então, o que a gente vê aqui? Por duas vezes, né? Que a gente tem os nossos planos, mas a última palavra vem do Senhor. A gente vê bem claro que os planos de Paulo e Silas eram ir para, né, a região lá da Galácia, onde eles já tinham passado, coisa e tal. Mas agora, né, a gente vê assim que eles foram impedidos. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Na província da Ásia. Gente, é até estranho falar, como é que o Espírito Santo pode impedir alguém, né, de pregar a palavra? Né? Às vezes a gente pensa, né, não, mas se é para pregar a palavra, vale qualquer coisa, né? Não, tem muitas pessoas que falam assim, deixa eu ter uma oportunidade de cantar uma música para Jesus, porque é para Jesus. Queridos, e se alguém chegar e falar assim, não, hoje você não vai cantar para Jesus. Como assim? Você está querendo impedir que eu cante para Jesus, né? Ou que eu leia um salmo para Jesus. Queridos, e aqui que o Espírito Santo impediu eles de ir pregar a palavra? Não, eles são não só ir, porque daí eles partem para a fronteira da Mísia,
tentam entrar em Betina, daí é interessante que diz, mas o Espírito de Jesus os impediu. Falou negativo. Não, eles tentaram ir para o assim, não, aqui não. Daí tentaram ir para outro lugar, não, aqui também não. Gente, eu tenho certeza, pastora, que hoje, se acontecesse uma coisa assim hoje, não. as pessoas iam dizer, não, olha o diabo se levantando, iam chamar Jesus de diabo. Imagina, é para pregar a palavra, que coisa mais correta do que isso? Não, eu quero... E muita gente faz isso, amor, porque assim... eu quero fazer para Jesus. Agora é interessante que as pessoas querem fazer para Jesus o que elas querem. Elas não perguntam para Jesus o que é para fazer. Porque se perguntar, possivelmente Jesus vai mandar eles fazer o que é para ser feito e não o que eles querem. E daí não tá bom. Porque normalmente a gente quer fazer para Jesus o que a gente quer fazer, aquilo que a gente gosta. Quem gosta de cantar. Juntar o útil ao agradável. Quem gosta de fazer esporte, quer fazer um esporte em nome de Jesus. Né? Agora, bastou Jesus... Você querer saber a vontade de Deus, Deus vai te mostrar o que os outros estão precisando. Observe quer dizer, não basta só pregar a palavra, tem que estar também de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus e do Espírito de Jesus está aqui. Veja o cuidado, amor, que Deus teve, Jesus teve, que Jesus deu uma visão para Paulo. Isso. E nessa visão, então, o que ele explica? Ele mostra um homem, né? Ele fala durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e ele suplicava: passe a Macedônia ajuda, quer dizer, tinha alguém orando e clamando por ajuda. E olha só, então veja bem, não era o que Paulo queria fazer, mas é o que os outros precisam. Né? Jesus faz ele ter uma visão que tem alguém pedindo ajuda. E o Espírito Santo sabe quem precisa de ajuda. Do meu irmão, do meu próximo, é mais importante para Jesus do que aquilo que eu quero fazer e acho que tem que fazer, mano. Você está entendendo? Jesus muda a rota. Eu tenho curiosidade, pastor, de saber como que foi que o Espírito Santo pediu isso, né? O que será que aconteceu, né? Não tem esse detalhe aqui, mas eu fico curiosa por saber de que maneira que impediu, né? Se não permitiram que eles entrassem, se aconteceu alguma situação, a gente não sabe. Acredito que eles estavam acostumados a não fazer nada sem antes ouvir a voz do Espírito Santo. E é óbvio que o Espírito Santo usa coisas, pessoas, para tentar fazer a gente entender, né? Mas eu percebo que ele deve ter visto o quão difícil foi, quem sabe, né, as providências, porque naquela época tinha que ter, nós vamos para tal lugar, mas temos dinheiro, temos condução, temos veículo, como é que vamos? Eu acredito que eles viram, né, penso, e agora é um achômetro meu, tá, gente? Eu acho que eles devem ter percebido o quão difícil estava em prosseguir para aquilo que eles tinham planejado e foram perguntar para Deus, literalmente, e Deus deixou claro e veio confirmando com uma visão, né, que é o caso que é a visão deste homem, na Macedônia, enfim, tá? O verso 10 fala que depois que Paulo teve essa visão, né, preparamos-nos, olha imediatamente. Só, quer dizer, daí ele se prepara, essa ideia do preparar é tipo, então vamos. E o negócio flui. Quando a coisa está em Deus, a coisa flui, né? Concluindo que Deus nos tinha chamado para eles pregarem o Evangelho. Por que eles concluíram? Só concluiu quem estava analisando, irmãos, né? Quem estava avaliando. Tá? Então eles concluíram, não, realmente, é isso que Deus quer que a gente faça. E eles foram o quê? Sensíveis. Né? Nós também, com certeza, talvez, e eu não sei você, mas assim, às vezes você ir para um lugar que você já conhece, já sabe o caminho, já sabe o que vai fazer lá, tá tudo pronto, tudo programado. De repente Deus te manda para um lugar onde você não conhece, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai encontrar, tá? Gente, para pensar, tem que ter fé. Tem que ter fé e confiança em Deus. Né? E aqui eu ressalto, gente, que esse homem da Macedônia precisava de ajuda. Então eu creio que no coração dele havia um clamor, pedindo assim, alguém me socorra, alguém me ajude porque eu preciso de ajuda. E o Espírito Santo sabe aqueles que precisam de ajuda. Agora há uma diferença, né, pastor Alex, entre aquele que precisa de ajuda, né, e aquele que até quer ajuda, mas não quer ser ajudado, né, porque é isso que a gente se enfrenta muitas vezes, né, até com o pastor, porque assim, as pessoas ultimamente às vezes não querem ajuda, né, não querem ser ajudados, porque ajudar não é aquilo que você quer, ajudar é aquilo que você precisa. E olha, é importante a gente ver esses detalhes para ver como Deus fala com a gente. Porque o que você vai ver agora? Que na verdade, lá na Macedônia, Deus ele mostra para Paulo um homem pedindo ajuda. Isso. Que na verdade não era um homem, era uma cidade, era um povo que precisava de ajuda. Então, a maneira de Deus convencer Paulo era mostrando um homem pedindo ajuda. Mas, e talvez até se fosse uma mulher... não, você vai ver, exatamente, você vai ver que ele vai encontrar a primeira pessoa... Mas minha visão não foi... Que ele encontra é justamente uma mulher que precisa de ajuda. Você vai ver que circunstância é essa que está na sequência. Vamos lá, então.
Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. E aqui é legal, né? Aqui Lídia, uma empreendedora. E a gente vê o quê? Partindo, né, de Troade, navegamos, fala para onde foi, fala que passou em Neápolis, e dali partimos para Filipos, na Macedônia. Então, primeiro, na Macedônia, Filipos, nós estamos falando, irmãos, dos filipenses. Sabe aquela carta na Bíblia que fala carta aos filipenses? Tá? Então, e por que chama Filipo, né, o nome da cidade? Na verdade, era uma cidade grega que estava sobre, né, o domínio romano. Colônia romana, uma né? Colônia romana, isso, como diz ali. E Filipe por quê? Porque Felipe, o pai do Alexandre o Grande, lembra do Alexandre o Grande? Né, aquele poderoso da Macedônia, que foi quem conquistou e colonizou essa cidade. Então deixou o nome dele de Felipe. Olha só que coisa, quanta coisa interessante. Então, por que chama Felipe? Porque foi fundada por Felipe, pai do Alexandre o Grande, né? E agora então essa cidade, que a gente vê que é uma cidade grega, tá? Colonizada pelos romanos. Então aqui, olha a miscigenação, tem grego, tem romano, tá? Você vai ver agora então que vai começar a falar um pouquinho que o que normalmente os apóstolos, se você lembrar os estudos anteriores, os devocionais anteriores, o que eles sempre faziam no sábado? Vocês lembram? Eles chegavam numa cidade e eles iam para um lugar, não sei se vocês vão lembrar. A Bíblia nos conta que eles sempre iam buscar uma sinagoga, lembra disso? Isso. Observe que chega no sábado aqui e eles saímos da cidade e fomos para a beira de um rio. Por quê? Porque não tinha sinagoga, queridos. Olha só, em Filipe não tinha. Por quê? Em Filipe não era. Em Filipe o importante, ainda mais como colônia de Roma, era a adoração já, né, à colônia romana, a Roma. Tá? E não era necessariamente, não tinha, então você vê assim, não tinha sinagoga, o judaísmo não tinha se impregnado ali, prevalecido ali, porque eram gregos, então era sabedoria, era cultura, eles desenvolviam essa outra linhagem ou linguagem, pode-se dizer assim. Tá? Então no sábado eles vão aonde? Não tem sinagoga, eles vão na beira do rio. E ali dizer que onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Para poder, né, era o sábado, né, era o dia de descanso deles, era o dia de, não descanso deles, mas descanso no sentido de descansar buscando a Deus, né? Então ali eles encontram uma mulher, né? A Bíblia fala que é uma mulher que era temente a Deus, né, chamada Lídia. Falava o que ela fazia, uma empreendedora, como a pastora falou, ela trabalhava com púrpura. Gente, para quem sabe, naquela época quem trabalhava com púrpura e especial tecido, tá? Púrpura era a cor dos reis. Então a gente vê assim que era alguém de posse, ou era alguém que trabalhava com um nível social maior. Tá? Ele fala em que cidade, na Tiatira. Tá? Fala que o Senhor abriu o coração para entender a mensagem de Paulo. E aqui eu vejo uma coisa, que eu falava hoje de manhã para a pastora. Tem coisas, queridos, que se Deus não abrir o nosso coração, não é a mensagem de Paulo, não é a mensagem do Alex, não é a mensagem da pastora Andréia, não é a mensagem do bispo tal, do apóstolo tal. Se Deus não abrir o nosso coração para a mensagem dele, que vem através do Alex, que vem através do Paulo, que vem através do Pedro, queridos, pouca coisa a gente pode alcançar e fazer. Então a gente vê que o Senhor abriu o coração para que entendesse a mensagem. A mensagem. Que nesta manhã Deus esteja abrindo o teu coração para você entender a mensagem de Jesus para a sua vida. Abre o nosso coração para que entendamos a mensagem do Senhor. Essa é a minha oração também. É que a mulher abriu de tal forma que ela já foi batizada, ela fala, tendo sido batizada, bem como os de sua casa. E aqui a gente vê uma outra coisa, irmão. Ela convida para entrar. A gente lembra que Paulo era um evangelista, né, e um missionário. Então o que a gente vê? Olha a estratégia, a igreja está se fundando. A igreja, imagina, depois disso aqui vai surgir uma igreja em Filipos, né, em Filipenses, aos Filipenses. Então você vê o quê? Que primeiro ele ganhou uma mulher. Quando você ganha uma pessoa para Jesus, né, olha só, imediatamente ela se batizou e
como os de sua casa. E ela vai e já traz a casa dela. Então, cada vez que você fala de Jesus para alguém, saiba de uma coisa. Às vezes você está salvando não uma vida, você está salvando uma casa toda. Porque essa pessoa vai ser tão impactada pela palavra de Deus que ela vai querer transferir isso para a casa dela. Tá? E o que ela faz? Ela não só é batizada, não só, né, traz a casa dela junto, né, e a casa dela também, e agora ela convida, né, aqueles homens. Ela diz: se vocês me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. Por favor, fica na minha casa, deixa eu servir vocês. Porque esse é o desejo de quem tem Cristo no coração. Se você é um crente do Senhor, o teu desejo é que homens de Deus, é que pessoas de Deus estejam na sua casa. Você quer que tudo aquilo que é de Deus esteja na sua casa. Então, tipo assim, que oportunidade é essa, né, de ter homens de Deus ali compartilhando a palavra na sua casa? E ela reconhece que tudo que Deus deu a ela, porque diz que ela era temente a Deus, ainda que não conhecia o evangelho, né, de Jesus Cristo, ela era temente a Deus. Ela quer ser, que aquilo que ela tem sirva para o reino. Então, por isso, assim, eu quero servir vocês. Ela tinha acabado de se batizar, da casa dela, ela já põe homens. Detalhe, imagina uma mulher naquela época, uma mulher, colocar homens estranhos dentro da sua casa. Por isso que ela diz: se vocês me considerem uma crente, com quem diz? Porque, via de regra, só uma prostituta colocaria homens estranhos dentro da sua própria casa. Tá, mas ela está dizendo: ó, se vocês entendem que a minha credencial hoje é, então, por favor, venha, eu quero servir vocês. Olha só, ela não pensou que iam pensar dela. Não, nós não pensou na reputação dela, no que iam dizer. Ela só quis servir. Né? Eu falei assim: não, minha casa vai servir ao Senhor. Né? E eu quero ter na minha casa pessoas que vão compartilhar, mas tipo, ela estava sedenta, né? Ela falou assim: eu não posso perder a oportunidade de conhecer mais. A gente vê isso, né, amor? Às vezes a gente é convidado para ir em um aniversário, coisa assim. Então a gente vê claramente quem são aquelas pessoas que vê onde está o pastor, tipo assim, não, eu vou sentar ali com ele, e daí começa a perguntar da Bíblia e coisa assim. É bem notório. A gente vê o interesse de algumas pessoas que estão sedentas, assim, tipo assim, eu vi o pastor, eu quero conhecer mais de Cristo, eu quero conhecer mais. E daí tem outros que não estão nem aí, né? Só vão festar. Há duas realidades. Duas realidades. Aqueles que, né, que nem a pastora falou, que querem, né, que ali alguém que representa Deus esteja ali. E aqueles que falam assim: ai meu Deus, vamos ter que convidar o pastor, como é que a gente faz, né? E aquilo que nós estamos acostumados aqui, nós não vamos poder fazer porque o pastor está aí. Então, há dois tipos de realidade. E às vezes é só uma pessoa que senta para ouvir mais de Deus, né? Imagine, o pastor Alex adora falar sobre as coisas de Deus, né? Mas assim, são raras pessoas que daí se aproximam. A gente vê claramente que a pessoa tem uma sede disso, né? Vamos lá. Gente, olha, então, como tudo acontece no sábado, né? E em momentos de oração, veja o que acontece agora. Né? Daí, certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Quer ver como você já sabe? Quando ele diz assim, indo para o lugar de oração, para onde vocês imaginam ele indo? Beira do rio. Não é para a sinagoga, né? É para o rio, para a beira do rio, tá? Beira do rio. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. Só uma pontuação importante, irmãos, que agora é um pouquinho longo. Observe então que agora eles estão indo orar, né? Encontra uma moça. A Bíblia fala que essa moça ela era usada com o espírito para predizer o futuro. Irmãos, só que assim, você consegue enxergar no texto que diz que ela era um espírito que predizia o futuro, mas não era de Deus. Mas reconhece Deus, porque quando Paulo e Silas passam, ela fala assim: essa moça seguia Paulo e gritava. O que ela gritava? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Usando os homens de Deus para mostrar. Olha como ela é de Deus, para se promover. Mas o espírito dela, ela sabe, que estava nela, não era de Deus, irmãos. Ainda que. Mas como é que você fala assim? Mas se não é de Deus, como é que sabe o futuro? Irmãos, não sabe o futuro, mas é que aquele espírito que implanta em você
uma ideia e ele tem acesso à sua vida, então ele pode manipular sim o seu futuro no que se diz respeito, porque ele já começou a convencer você disso. Aquelas pessoas que falam assim, olha, eu sinto do meu coração que alguma coisa ruim está para acontecer com você. E você recebe isso como algo que a pessoa saiba o futuro, e ela vai e faz, aquele espírito faz. Isso que você, primeiro ele plantou em você, depois ele vai colher. Daí você diz assim, bem que a pessoa falou. Né? Observe que, para reforçar, como a pastora falou assim, para pautar, né, o exercício pagão dela, ela reconhece quem é Paulo, né, como homens de Deus, aqueles, né, como servos do Deus Altíssimo, como quem diz, olha como essa moça é de Deus, ela sabe até quem eles são, tá? Mas a gente vê o quê? Que algo incomoda interiormente Paulo. Você vê que fala assim que por vários dias ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então, quer dizer, não foi um dia, irmãos. Paulo deve dizer, tem uma coisa errada aí. E Paulo deve ter ido, tem uma coisa errada, uma coisa que me incomoda, não sei, essa moça, né? Tem alguma coisa nela que chegou uma hora que ele se encheu o saco, né? Com perdão da expressão, né? E a Bíblia fala assim que ele se indignou, né? Voltou ao Espírito e falou, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, né? Sai dela, ou cala a boca, né? No mesmo instante o Espírito a deixou. Queridos, então a gente vê o que? Aqui o Espírito de Deus agindo no seu dom de discernimento de espíritos em Paulo. Paulo fazendo uma obra libertadora. Olha que obra maravilhosa. E olha que problema isso causou para Paulo agora. Ele faz algo de Deus. E olha o problema que isso traz agora. Então, porque tem coisas que têm aparência de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Porque essa mulher trazia lucro, irmãos. Sabe o que eu fico pensando? Meu Deus, quantas igrejas hoje tem na denominação dessa mulher? Sério. Né? Que são igrejas que trazem lucro para os seus donos, né? Que estão aparentemente profetizando, né? Coisas que não... Né? Tá? Então... mas acompanha aí, você vai ver agora o que vai. Porque agora a multidão vai se revoltar, irmãos. Em vez de glorificar Deus por tudo que aconteceu, agora os caras vão ficar bravos com Paulo, né? Os caras convencem o povo que Paulo está ali apavorando, né? Veja a lá. multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Okay. Queridos, agora constrói a cena na tua mente aí, tá? Por causa da libertação da mulher, eles são agora presos, né? Eles tiram a roupa dele, açoitam, batem neles, prendem eles, né? O carcereiro recebe instrução para vigilá-los com cuidado, como se eles fossem como é que fala? Um bandido de alta periculosidade, tá? Fala que eles receberam ordens, né, e lançaram ele no cárcere interior e lhes prendeu os pés com os troncos. Isso significa, irmãos, quase coisa de segurança máxima, tá? Por volta da meia-noite, então, o que eles estão fazendo, Paulo e Silas? Orando e cantando hinos. E de certo eles deviam, eu imagino Paulo ali no passeio e falando, Silas, esse Deus é tremendo, né? Quando que nós iríamos vir para cá por nossa própria vontade? Jamais. Então, Silas, vamos aqui adorar, vamos ficar um tempo aqui em adoração e oração, porque Deus está preparando alguma surpresa e de repente alguma coisa vai acontecer e vai surpreender a gente, né? Eu acredito, que, irmãos, que não havia outra, porque ninguém canta e ora numa cadeia, né, fria, úmida, escura, tá? Se não tiver um pensamento como esse, que é tipo, não, olha, puxa, né, algum propósito há nisso. Então eles começam a cantar, começam a orar, e aí vem o terremoto, tá? E a Bíblia fala um terremoto tão violento que os alicerces da prisão, o que são alicerces, irmãos? Colunas, né? Alicerces da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. Irmãos, com um terremoto que abre porta, que faz cair as correntes, tá? Mas não derruba, né, a estrutura em cima deles, tá? Mas abrem portas.
quer dizer, não atingiu ninguém, não machucou ninguém, só abriu portas, tá? Então, agora, olha só o que acontece na sequência. Vamos lá. Eu quero ressaltar aqui, gente, eu gosto muito desse texto porque ele fala de louvor, né, ao Senhor. Então, assim, independente de circunstâncias, nós devemos seguir o exemplo e louvar ao Senhor. E aqui, pastor, você veja que é um de repente. É um de repente que acontece na sua vida. Então, aquela coisa assim, puxa, não tá legal, eu tô preso, estou com os pés amarrados, mas eu estou louvando a Deus. E é no meio do louvor, aquela coisa assim, Deus, eu não entendo o que está se passando comigo, mas eu estou te adorando, eu estou te louvando. E é no meio disso que acontece os de repente. Preste atenção nisso. E diz mais, aqui, ó, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, como o pastor falou. Imediatamente as portas se abriram. Então quer dizer, o seu louvor em meio às dificuldades, porque assim, eu não louvo só quando, né, estou bem, eu louvo em todas as circunstâncias, né? Assim nós devemos fazer, né? Todas as portas se abriram. Não diz que abriram, todas as portas se abriram. E diz mais, e as correntes de todos se soltaram. Pastor, aqui não diz que foi a corrente de Paulo e Silas que se abriram. Foi a corrente de todos. Então quer dizer, olha o que o louvor deles provocou. Não foi só as correntes deles, assim, não, meu louvor vai provocar que portas sejam abertas para a minha vida. Não, o seu louvor, sua adoração vai provocar que a algema de correntes de todos se soltem. Isso é que eu fico pensando. Aqueles que estão ao redor também vão receber esse milagre. E eu fico pensando assim, amor, eles podiam estar lá, que nem a gente falou que estava lá adorando, né, louvando. Isso. Eles podiam estar lá murmurando, porque eles podiam estar lá, tá cerveja, vendo? E nós queríamos ter ido lá para onde a gente foi na primeira Poxa viagem. Vida, o Espírito de Deus, olha só, né? E forçou a gente a vir para cá, para quê? Para estar aqui. Para passar por isso. Então, para estar com os pés amarrados no tronco. A gente vê uma confiança em Deus, independente da escuridão que eles estão, porque estavam na escuridão. Você vai ver que agora na sequência o cara vai pedir luz para poder enxergar eles, das correntes, né? Porque diz que enquanto eles cantavam, os presos ouviam. Olha, assim, eu vejo assim, Deus tinha um propósito aqui dentro dessa prisão. Falei assim, não, eu preciso que todas as pessoas que estão presas aqui ouçam esse evangelho. Olha que legal. Ouçam esse louvor. Quem ouve o louvor é liberto também. É liberto também. Que legal, né? Não é só você, é quem está ouvindo também. Isso é tremendo, gente. Não é isso só quem está cantando, né? Mas quem está ouvindo. Legal. Vamos lá então, verso 27. O carcereiro acordou e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Gente, tem que desenhar isso assim, né? Vamos desenhar. Desenha, gente, pastor. Desenha. Terremoto, porta se abre, né? O carcereiro acorda, tá? Vendo, a Bíblia é bem clara, fala, vendo abertas as portas da prisão. Por que ele desembanha a espada para se matar? Porque ele pensou, agora todo mundo fugiu. Agora, irmãos, quem que você conhece que está numa prisão de vida financeira, não sei o quê, e que vê as portas se abrirem e não sai correndo? Irmãos, um preso faz túnel de 20, 30 metros debaixo da terra. Eles fazem coisas que a gente até duvida. Como é que conseguiu passar por aquele buraquinho, pular aquele muro tão alto? Agora você viu uma porta aberta. E não sai? Então você entende que esse carcereiro aqui, ele pensou certo. A porta aberta, fugiu e eu estou morto. Então antes que me matem, eu vou me matar. O que ele não imaginava é que ia ter gente tão doida, ou tão impactada, que tendo caído as correntes, tendo portas abertas, e não saiu. E por que não saiu? Queridos, você vai entender coisas aqui, porque é o seguinte, primeiro, você vai entender que se Paulo quisesse, nem aqui ele não estaria. Você vai ver na sequência que se ele tivesse clamado o direito dele de romano, porque ele também tinha direito romano. Exatamente, podia reivindicar isso. Lembra que isso aqui é uma colônia romana? Então, jamais. Vocês vão ver o desespero desse pessoal aqui. Quando mandam soltar ele lá da cadeia, e ele fala, não é assim, não vai ser assim não. O papo é diferente. Queridos, que domínio é esse de situação? Você vê que Paulo tem um domínio da situação, que o Espírito Santo dá uma sabedoria tão grande para ele. Então, e outra, professor, o carcereiro,
Ele estava na escuridão, por isso que ele não conseguia enxergar. Ele pede luz. O carcereiro pede luz. E diz que depois ele diz, né, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Agora, amor, imagina aquele homem que é o ele carcereiro. Ele pediu luz física ali. E ele recebeu uma luz para a vida inteira dele. O carcereiro, amor, era um homem forte, firme, que se precisasse bater, batia. E agora ele está diante dos presos. Ele está onde? A Bíblia fala que ele se prostra, amor. Ele se prostra aos pés. Acho que está no 29. Prostrando-te diante de Paulo e Silas. Tá? Queridos, é quase inimaginável você imaginar, né, um truculento de um homem. Trêmulo prostrou-se diante de que agora Silas. Se prostra diante dos presos, né? E fala para eles, ó, o que eu preciso fazer para ser salvo? Tá? E agora então tem as instruções, né, de Paulo, o que ele precisa fazer para ser salvo. Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Aqui, gente, aqui esse aqui também é muito enlouqueceu tremendo. Geral. Porque olha o milagre, olha que milagre é esse. Que o cara se prostra aos pés dos presos, pede para ser salvo, tá? Prega uma palavra de Deus, né? Ele falou, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, tá? Naquela mesma hora o carcereiro lavou as feridas dele. Irmãos, o cara... O causador da ferida. Agora vai lavar as feridas. Pensa que milagre é esse, que conversão é essa mais linda, né? Ele fala que todos foram batizados. E agora, querido, o pior, esse cara leva esses presos para casa dele. Gente, quantos de vocês iam levar um preso para casa que acabou de conhecer? Ele leva para casa dele, serviu comida, refeição. Né? Também não pensou na reputação dele. Não pensou o que iam pensar dele. Foi assim, não, eles foram, eu soltei eles, coisa assim. Não pensou nisso. E fala que se alegrou, né, por haver crido em Deus, queridos. Eu não sei se você consegue... Eu vejo um milagre tão grande. Muito. Eu vejo, meu Deus, que loucura é essa? Não faz sentido. O cara que batia, que estava lá, que quase se matou, né, quase se suicidou, agora está jogado nos pés dos apóstolos, está sendo salvo, está levando salvação para sua casa, agora está lavando as feridas, né, que talvez ele mesmo provocou, cuidando daqueles homens. E agora fala assim, não, vocês estavam agora eu quero levar vocês para minha casa, e eu vou dar comida, vou cuidar de vocês. Irmão, isso é loucura, eu não sei, eu quero viver esse evangelho, irmãos. Eu não quero viver uma religião, eu quero viver isso aqui. Eu quero que Deus impacte a minha vida. Isso é uma verdadeira conversão. Nem que seja para mim ser esse carcereiro, mas eu quero ter esse impacto na minha vida. É isso que você precisa também pedir ao Senhor. Vamos lá. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. Ai, meu Deus. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós, cidadãos romanos... Só um pouquinho, amor, eu não me aguento. Amor, mas espera lá, ele não tinha ido para casa? Tinha. Amor, eles foram para casa do cara, comeram, e daí voltaram, amor. Para pensar. Fala que, veja bem, o carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para que vocês sejam libertados. Agora pode sair. Quer dizer o seguinte, como assim pode sair? Eles tinham voltado. Ou então não saíram. Ou estavam presos aí na casa do carcereiro, né? Não podia estar preso na casa do homem, não pode. Eu também não pode acho estar. Que não. Ele ia ter que se explicar muito. O que os presos que estavam acorrentados na prisão estão fazendo na tua casa? Não. A gente vê que eles voltaram. Irmãos, é o seguinte, vamos lá, tomamos um café com você rápido, né? Você quer que a gente apresentar a tua família, nós vamos lá falar e temos que voltar para cá. E no dia seguinte, então, agora eles mandam soltar. Olha só o que acontece. Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não.
venham eles mesmos e nos libertem. Aqui eu vejo um Paulo, irmãos, falando assim, como é que é? Vocês dão na nossa cara. Publicamente? Sem julgar. Publicamente. Não. O mesmo caminho sem processo formal? O mesmo caminho da ofensa é o caminho da restauração. Exatamente. Não, vocês na frente de todo mundo, batendo, não perguntaram, agora não querem julgaram. Se livrar de nós secretamente? Agora venham vocês aqui nos libertem. Quer dizer, o pau vai quebrar. O negócio vai sobrar para vocês. É isso que Paulo está dizendo. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Ele falou, nós prendemos romanos, que são colônia, que colonizaram a gente, nós estamos mortos. Né? Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram e então partiram. Aqui confirma o que você falou, pastor. Depois de saírem da prisão, quer dizer, eles realmente voltaram para a prisão, né? Então, e eles voltam lá para a casa de Lídia, né? Lembra a Lídia que vendia lá tecidos, né? De púrpura, né? E se encontrando com os irmãos, os encorajaram e então partiram. Ou seja, mas eu quero chamar a atenção de encorajar. Imagina eles chegando lá e contando, gente, vocês precisam saber o que aconteceu com a gente. Nós estávamos indo lá no lugar da oração, né? Libertamos uma mulher, os caras ficaram tudo bravos porque era fonte de lucro, mandaram nós para a cadeia, né? Compraram lá os caras lá e mandaram prender a gente, surraram, bateram, fizeram, mas vocês não sabem o que Deus fez. E aí, olha, eles começam a contar, irmãos. Pensa o impacto, né, desse testemunho, pensa o que isso gerou no coração dessas pessoas. Queridos, eu não sei você, eu acabo o capítulo 16 da nossa devocional de hoje. Eu digo para você assim, extasiado, né, com aquilo que Deus faz na vida de quem verdadeiramente depende e é guiado pelo Espírito Santo. Não há nada, não há cadeias que possam te prender, né? Não há portas que sejam abertas ou fechadas, que façam sentido na sua vida quando você está caminhando com o Espírito Santo. E eu deixo aqui essa palavra para você meditar nela. Quer dizer, todos podem viver isso, né? Todos, basta a sua ânsia por Deus, o quanto você quer viver intensamente isso. É uma decisão somente tua. Isso daqui não foi só para aquela época, é para os dias de hoje, é para hoje. Hoje, nessa sexta-feira, pastor, cada um de vocês pode viver pelo menos um pouco disso. Porque você não ora ao Senhor e fala, Senhor, eu quero viver um pouco disso. Eu quero que o meu louvor, né, seja se eu estou bem ou não estou bem, seja um louvor para agradecer, mas que o meu louvor ele impacte as vidas de todos que estão ao redor, né? Um coração que louva, um coração que adora. Então, assim, queira experimentar pelo menos um pouco disso a cada dia. Pastor, eu não consigo parar de pensar nisso. Mas assim, eu até entendo por que Paulo e Silas não saíram da prisão, mas e os outros presos? Porque ele falou assim, nós estamos todos aqui. Né? Gente, não faz sentido. Não faz sentido. É algo que... É porque eles encontravam a libertação lá dentro. Exatamente, porque a libertação a verdadeira foi interna. Libertação. Quer dizer, não precisava mais... Se isso é ser livre, eu vou ficar aqui. Eu não vou sair daqui. Eu quero estar nisso. Eu quero estar vivendo isso, independente aonde. Se dentro de uma cadeia, eu quero estar vivendo isso. Ó. É isso que muita gente não tem no coração, irmão. Pastor, tá num casão, tá numa casona, num carrão, tem filhos, tem dinheiro e não consegue ser livre. A libertação principal é essa aqui. Né? As portas são... Né? Não consegue ser livre. Que o Senhor gente, isso é muito profundo. Provoque essa libertação na tua vida hoje. Eu creio que esse é um chamado para que eu e você sejamos libertos aqui por dentro. Né? As demais coisas, queridos, não importa se está amarrado ao tronco, não. É verdade. Não importa quem você segue, você o mundo sabe acaba, que... irmão, né? barranco, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Né? Não é aquela questão de tipo assim, se o Senhor é meu pastor, então eu tenho tudo, não. Se Ele é meu pastor, o resto não interessa. Né? Ele é o suficiente para mim. Ele é o suficiente. Ele é a tua libertação, Ele é o que te mantém vivo, Ele é aquele que te mantém acordado, cheio de vida, cheio de graça do Senhor. Né? Tremendo isso, né? Vamos lá, amor. Vamos lá.